Olá, meu nome é Lorenzo Borges, sou graduando da terceira fase de Engenharia Elétrica e atualmente sou secretário no PETEL UFSC. E hoje eu vou falar sobre o LaTeX, que é muito utilizado para criar documentos de texto como artigos, livros, slides, currículos, enfim, uma gama de coisas. É muito utilizado também pela comunidade científica, por pesquisadores. Por quê? Ele tem um pacote muito mais robusto de opções, de formatações, e permite que o usuário se concentre em trabalhar no texto, enquanto ele deixa a formatação para depois. E enquanto a gente utiliza o Microsoft Word ou o Google Docs, é o contrário, a gente tem que prestar atenção ao mesmo tempo na forma que a gente está escrevendo, com a forma que a gente está formatando. Então, realmente, isso favorece quem quer fazer essa separação e focar num assunto. E quais que serão os assuntos de hoje? Primeiro eu vou dar uma introduzida, explicar o que é o LaTeX, é, falar suas vantagens, desvantagens, falar sobre também o Overleaf, que é um ambiente virtual. Em seguida, eu vou para a página do Overleaf, explicar como que a gente cria um documento, cria uma conta, quais as configurações básicas. Após isso, vamos focar no texto, a parte principal, né? Saber como escrever, enfim, mudar fonte, pular parágrafo. E depois que a gente aprender como focar no texto, a gente vai poder focar na formatação. E com a formatação a gente pode ver, inserir imagens, realmente regular a margem, enfim, várias coisas para mudar a aparência do nosso documento. Enfim, a última coisa seria o carro-chefe, que seria os ambientes matemáticos, que são muito facilitados pela utilização do LaTeX. Mas o que seria o LaTeX? O LaTeX é um software que cria documentos de texto profissionais. Mas como assim? Basicamente, ele é uma linguagem de marcação. Então, a gente tem que descrever tudo que a gente quer em um editor de texto, com alguns comandos. Então, a gente coloca comandos aqui como /begin, /newpage, junto com comentários e o texto em si. A gente descreve tudo o que a gente quer no arquivo .tex, compila, então faz com que o programa tenha que interpretar o que a gente colocou e, dependendo se ele conseguir entender ou não, dependendo da nossa sintaxe, ele gera um PDF ou um arquivo agradável que a gente queira, seja uma imagem, enfim, como esse que eu apresento para vocês, que é realmente utilizado com o LaTeX. Mas devemos não confundir linguagem de marcação, que é o LaTeX, com de programação. A gente não consegue programar nada dentro do LaTeX. Nós apenas realmente conseguimos descrever. Então, nada de coisas como calcular coisas, utilizar laços for, colocar dentro de vetores. Essas coisas assim não serão possíveis. A gente só realmente vai conseguir descrever. Mas para que a gente vai utilizar o LaTeX? Porque com eles a gente consegue fazer posters, objetos gráficos complexos, partituras, por exemplo, documentos matemáticos, enfim. Ele é muito utilizado para arquivos de longo prazo, como TCC, uma tese de mestrado. Pô, demora bastante tempo, então eu pego um arquivo pronto, coloco dentro dos códigos ali e não mexo nada nos códigos, simplesmente vou trabalhando dentro do texto. Então, a longo prazo, facilita muito a gente trabalhar. Quais que seriam as vantagens? Primeiro, os arquivos são bem pequenos, porque a gente realmente pode escolher quais recursos que a gente utilizar, que seria a última, uma das vantagens também. Conforme a gente vai importando pacotes, né, ele é muito como se fosse um ambiente de uma linguagem mesmo, a gente pode importar bibliotecas. Então, conforme a gente for importando coisas, o tamanho do arquivo vai sendo maior ou não. Outro ponto é que ele tem compatibilidade com várias plataformas diferentes. Então, pô, se eu não gostei de um ambiente, eu posso migrar para o outro e continuar a escrever no LaTeX. Enquanto, como o Google Docs, no Microsoft Word, a gente tem que se concentrar em um ambiente só, que é realmente o da empresa, da Microsoft disponibiliza para a gente. Outro ponto positivo, que é
acesso a vários templates que são fáceis de alterar. Realmente é muito, a comunidade acaba fazendo e os templates, como tem o sistema de comentários, é bem indicativo no que a gente pode inserir, alterar, enfim. É algo que é muito bem utilizado. E também, um dos pontos também bem positivos é que a parte de escolher quais recursos utilizar, né? Então, focar só na escrita é um ponto positivo. Então, eu não quero formatar, eu não quero ficar formatando e tal, eu quero um negócio pronto. Então, eu foco só em escrever e depois eu pego um template pronto. Ou eu quero só realmente fazer ficar fazendo templates porque eu trabalho para uma empresa e precisa disso. Então, eu fico criando templates, disponibilizo para o pessoal, mas acabo nunca escrevendo. Mas, por exemplo, uma de empresa não, mas um congresso tem que ter um padrão para o congresso. Então, uma pessoa fica responsável por fazer esses padrões e realmente liberar para o pessoal o modelo. Mas quais que seriam as desvantagens? É que, como é uma linguagem, a gente precisa aprender como que funciona essa linguagem. A gente precisa aprender a ler. Isso demanda um pouquinho de treino e conhecimento. Então, para o dia a dia, às vezes a gente quer fazer um negócio rápido, não é tão indicado. Às vezes quer fazer um brainstorm, obviamente fazer um rascunho. Pô, eu indico muito mais o Google Docs, porque é um negócio rápido, o navegador é rapidinho, sabe? Mas, se a gente está fazendo algo a longo prazo, como eu acho que eu já falei antes, é interessante utilizar o LaTeX, porque ele dá apoio para várias coisas. Próximo ponto é o Overleaf. O que seria o Overleaf? Basicamente é o editor de LaTeX. Seria um ambiente que a gente trabalharia com essa linguagem. Ele é de navegador, então a gente acessa o site do Overleaf e através do próprio navegador a gente trabalha. Ele funciona por um sistema de nuvem, então a gente entra na nossa conta, começa a criar os nossos documentos e assim no armazenamento fica fora do nosso computador. Isso é um sistema muito bom porque não precisa realmente utilizar a memória interna e qualquer lugar que a gente logar com a nossa conta a gente pode acessar. Uma das vantagens era que os arquivos são muito pequenos, então não precisa tanta memória, o que faz com que a gente acaba não precisando dar upgrade no Overleaf para ter mais memória, porque no final ele é bem econômico nesse sentido. O LaTeX ele realmente é gratuito, mas a gente pode pagar para ter mais funcionalidades. Mas como eu disse, não é muito necessário. Eu nunca cheguei numa barreira do Overleaf que eu preciso assinar para continuar. Não, ele é só para realmente para dar alguma coisas extras assim para questão de compartilhamento, por exemplo. Que é uma outra vantagem do Overleaf, que ele é colaborativo. Então várias pessoas podem trabalhar no mesmo documento. Então eu posso compartilhar para o meu amigo, nós dois trabalharmos juntos numa parte e ficar assim. É a mesma coisa que eu posso compartilhar com uma conta da minha empresa, várias pessoas logadas no seu computador na mesma conta da empresa e editando o mesmo arquivo. Tudo ao mesmo tempo e online. Então, o próximo passo seria criar uma conta e dar os primeiros passos dentro do Overleaf e do LaTeX. Então vamos lá. Dentro do Overleaf, através do site overleaf.com, nós podemos criar a nossa conta. Temos duas formas, através desse formulário ou clicando em registrar. Então vamos criar uma nova conta. Vou utilizar a minha da UFSC. Eu crio uma nova senha. Aqui é legal não inserir, porque ele fica mandando spam de propaganda, enfim. Então vamos registrar. E depois de registrado, nós entramos nessa página inicial. É só a primeira vez que aparece isso, mas enfim. Caso você não entenda inglês, você pode alterar a linguagem aqui para o português. Podemos achar aqui. Então,
Bem-vindo ao Overleaf. Novo no LaTeX, comece dando uma nova olhada nos modelos ou no guia de ajuda. Então, realmente, se você quer seguir daqui para frente por conta, você pode utilizar esse guia de ajuda, que ele é subestimado, ele ajuda realmente bastante, é um fórum bem completo. Principalmente para quem sabe inglês, ele tem bastante página ali dentro explicando como que funciona. Mas vamos lá, vamos criar nosso primeiro projeto. Projeto em branco. Qual é o nome do projeto? Treinamento de LaTeX. Então, esperamos carregar e esse é o ambiente que nós iremos trabalhar daqui para frente. Do que ele é composto? É de 4 elementos. O primeiro seria a barra de tarefas, aqui em cima. Aqui a gente vai para as configurações. Nessa flechinha a gente volta para nossa conta, onde tem todos os nossos arquivos. Já veremos ela. Aqui é a parte de compartilhar com colegas. Podemos colocar aqui, ou também é possível compartilhar com um link. Se a gente clicar por aqui. E outra pessoa pode colaborar com a gente. Aqui para ver o histórico do que foi feito, o que não foi feito. E assim por diante. Em seguida, nós temos 3 partes principais. A primeira é basicamente a árvore de arquivos. Conforme a gente for fazendo o documento, nós vamos poder trabalhar com vários arquivos, várias pastas. Então, vamos criar uma pasta aqui, por exemplo, de imagens. E ela fica aqui dentro. Uma pasta vazia, então não tem nada. Eu posso colocar um arquivo dentro da imagem. Por exemplo, eu posso colocar qualquer coisa, sei lá, teste. E vejamos, sei lá, que está aqui dentro. Mas eu não queria que esse arquivo de texto estivesse dentro do imagens. E é simples, então a gente clica com o botão esquerdo e arrasta para fora. E está aqui. Basicamente é isso que teremos de arquivos. Poderemos colocar um dentro do outro. Também podemos excluir, renomear através dessa barrinha. Bem intuitivo essa parte. E depois que a gente saiu dessa excluiu, por exemplo, a gente vê que essa outra parte sai, mas é só clicar no nosso arquivo. Às vezes ele dá uma bugada, é normal isso, mas é só realmente alterar o tamanho aqui das barras, né? Aqui a gente pode, por exemplo, dar um foco maior para o PDF, aqui mais para o ambiente que nós vamos trabalhar. Basicamente aqui é o PDF e aqui é onde que a gente vai editar. Configurações iniciais são importantes, então vamos lá ver. Primeiro, a gente quer baixar a fonte. Então, eu quero baixar aqui para ver depois ou passar para um outro interpretador, a gente utiliza aqui. Ou o PDF para realmente ver o documento pronto. Podemos baixar por aqui. Ponto interessante número 1 é a versão do LaTeX. Geralmente ele deixa a mais recente, mas para alguns documentos pode ser interessante colocar uma versão menos atualizada. Por quê? Porque a gente trabalha com um sistema de pacotes e com outras funcionalidades. Então, algumas funcionalidades que são extra, que são fora do LaTeX, eles podem estar desatualizadas e não sendo compatíveis, o que faz com que realmente gere problemas e a gente tenha que voltar para uma versão anterior. Em seguida, a gente vai precisar ter um documento principal. Como eu acabei excluindo o main.txt, por engano era para ter excluído esse aqui, eu posso selecionar esse teste, mas foi bem interessante até para a gente ver. Esse teste virou o arquivo principal, então aqui é onde a gente vai, por exemplo, iniciar o documento e outros afins. Outro ponto é realmente verificar a ortografia. É interessante que a gente coloque português. E além disso, tem o tamanho da fonte. Eu geralmente gosto de colocar tamanho 18 ou 16 para que fique mais fácil de ler. E a fonte eu não estou dizendo aqui do documento, mas assim do editor. E também a fonte, como a gente achar melhor. Vamos colocar essa aqui. E enfim. Outro ponto muito interessante que é o mostrar atalhos.
que às vezes a gente não quer realmente ficar copiando, clicando nos lugares, porque realmente às vezes dá preguiça mesmo. Então, comando interessante, Ctrl Enter para compilar, Ctrl Z para a gente desfazer alguma coisa. A gente também vai ver que conforme a gente vai colocando mais pacotes, pode aparecer mais coisas para aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, quero colocar em bold é negrito, então coloco Ctrl mais B e aparece o comando para colocar em negrito. É bem interessante de utilizar. Outra coisa, que é a parte do PDF. Aqui a gente realmente não muda muito, mas conforme a gente vai alterando aqui, vai aparecendo aqui. Perfeito. Agora a gente quer criar um novo documento. A gente já viu que tem esse do treinamento do LaTeX. Eu vou excluir ele, porque realmente não quero mais. Eu posso arquivar também ele, mas eu posso fazer algumas ações aqui dentro. Então vamos criar um novo projeto, só que nós queremos um projeto pronto. Quero pegar um da internet. Então nós vemos aqui e vamos em modelos. A gente pode selecionar desses modelos aqui, por exemplo, currículo, livro, enfim, ou ver todos. Se eu vir aqui em currículo, por exemplo, tem todos os modelos de currículos que a gente achar interessante. Pô, esse bem interessante, esse aqui também. A gente vai ver que a gente pode ir modificando dentro. Mas, pô, eu desisti, eu quero ver todos. Posso ir em Show All Gallery Items. Que a gente vem para essa página aqui, que tem basicamente várias templates, vários temas. Inclusive podemos pesquisar. Mas, na hora de criar o projeto, também a gente pode vir direto para ver todos. Que acho que é a parte mais interessante mesmo, para a gente achar algo que é a nossa cara. Então, a comunidade geralmente faz isso e dá upload para realmente esse arquivo, essa base de dados aqui com vários templates, né? E inclusive brasileiros, por exemplo. Eu estudo na UFSC e eu quero procurar um TCC para escrever em cima, porque eu não quero utilizar o Word. Então, pesquiso TCC UFSC e encontro alguns modelos. Modelos de apresentação, inclusive, do TCC de matemática e de engenharia. Vou escolher de engenharia porque é o meu curso aqui, enfim. Não é automação, mas é elétrica, no final é bem parecido. Então vamos abrir como template aqui, ou abrir download como PDF, né? Só que, bom, a gente vai dar download de um PDF de um modelo, assim, não é útil para nada, sabe? Então vamos abrir como template e veremos que a página que entraremos está bem mais customizada, bem mais robusta do que aquela que a gente iniciou, que era crua. Vemos que já está estilizado, com o logo da UFSC, com título, com várias páginas só de modelo, né? E aqui, dentro do código, nós temos realmente várias inscrições. Só que dá de ver que tem uma diferenciação de cor, de texto, enfim. Uma coisa que já é legal para adiantar é esse caractere aqui. É um caractere reservado, que é o da porcentagem, ele é utilizado para comentário. Então, tudo que a gente coloca isso, depois a gente faz um comentário. A gente também pode fechar aqui. Por exemplo, se a gente fechar aqui, também vai dar um comentário. Mas, basicamente, em templates, tem vários desses comentários para a gente saber o que a gente vai colocar em cada lugar. Por exemplo, temos comentário que é título do trabalho em português. Então, basicamente, a gente já sabe o que ele faz. Então, vamos colocar título para treinamento de LaTeX. E vamos compilar, dá de usar o Ctrl Enter, né? Como a gente viu no atalho. E mudou aqui. Olha que bonito. Só que só não mudou aqui, mas mudou aqui também. Aqui em alguns lugares, porque o template contempla isso mesmo. E também outro ponto interessante que é a árvore aqui.
Temos dentro de capítulos vários arquivos, por exemplo, com alguns templates aqui, alguns templates não, uns textos padrão aqui, aqui também, uma pasta para figuras, por exemplo, de gráficos, alguns pacotes. Essa parte dos pacotes ele colocou, por exemplo, dentro de uma pasta, também é possível. Olha, todas as funcionalidades que a gente precisa para fazer rodar o programa do template da UFSC. Eu acabei nem dando os créditos, mas depois eu volto ali e eu vejo quem que acabou fazendo esse template. Mas beleza. Tendo isso em mente, nós podemos criar um novo template, um novo documento. Vamos voltar lá, criar um novo projeto em branco, treinamento. Depois de saber importar novos arquivos e novos templates, a gente pode começar a aprender a escrever em LaTeX. Então vamos começar a configurar a árvore de arquivos. O primeiro ponto interessante é uma pasta com os capítulos. E dentro dela a gente vai inserir vários arquivos .tex. Uma recomendação é colocar um na frente, por exemplo, um underline, um tracinho, capítulo. Por quê? E o capítulo pode ser lá, introdução, resumo, enfim, a ordem que tu quiser. Mas é porque conforme a gente coloca o número 1, é organizado por ordem alfabética. Então vai na ordem que a gente quiser. Então, por exemplo, a gente quer que o desenvolvimento vá depois do resumo. Então o resumo, se a gente colocar um na frente, vai primeiro e depois vai o desenvolvimento. E não vice-versa por conta da ordem alfabética. Então vamos colocar. E vejamos que está aqui. Vamos criar outro aqui. 2 capítulos e 3 capítulos. .tex. Perfeito. Outro ponto interessante é criar outra pasta para as imagens. Imagens aqui. Só que assim, olha, pô, eu não queria que ficasse dentro desse capítulos, né? Essa pasta. Então a gente pode arrastar para fora e está tudo certo. Tendo isso aqui, nós podemos deixar solto porque depois a gente vai dar upload de algumas imagens aqui dentro. E outro arquivo interessante que é o pacotes.tex. Basicamente a gente vai importar tudo que a gente querer para dentro desse pacotes.tex para muitas funcionalidades. Aqui é o arquivo principal, então o interpretador do LaTeX ele vai ler essa página de forma única, né? E conforme a gente colocar algumas coisas, sei lá, um /input, sei lá, pacotes.tex, ele vai pegar ali da árvore, né? Mas ele só vai ler esse aqui, daí, por exemplo, ele vai lá, passa aqui, tem esse input aqui. Então, ele vai lá para o outro arquivo, lê tudo que tem até a final, daí ele volta e termina de ler. Mas, enfim, tendo isso em mente, como que a gente vai saber quais pacotes utilizar? Então, os pacotes a serem utilizados geralmente são vários, mas eu preparei um documento que tem alguns pacotes que são interessantes, com uma breve explicação embaixo do que cada um faz, e eles estão aqui, ó. Deixa eu só apagar esse aqui, porque ele vai ficar repetido. Mas esse aqui, ó, é o da acentuação. Então, caracteres além do hash2,
por exemplo, ser cedilha, acentos, a gente vai conseguir passar aqui para dentro do overleaf. Esse geometry, importantíssimo, porque é aqui que a gente vai definir as margens. Então, left margin da esquerda, top margin do topo, bottom margin de baixo e right margin da direita. Aqui a gente vai ver depois, mas é basicamente para a gente inserir uma nova fonte dentro do nosso arquivo LaTeX. Esse daqui também é importante. Eu só vou tirar o comentário, né? É interessante colocar comentário antes desses comandos, né? Só para adiantar, tudo que vem depois do backslash é comando, né? Se a gente colocar um comentário antes de um comando, ele não vai ler, porque ele vai entender que é só um comentário, né? Então, aqui ele arruma o espaçamento para um e-mail. Esse daqui é um pacote para a gente poder comentar de uma maneira diferente, mas ele é desnecessário mesmo. É mais se você quiser. Tem esse de um texto para encher linguiça. Esse para ajudar na hora de copiar e colar o texto PDF. Existem vários outros aqui. A gente pode descer aqui, por exemplo, para os da matemática, que a gente vai ver depois, o que muda de um para o outro. Bom, como que são símbolos, a gente pode desenhar esses símbolos de uma maneira diferente, né? E também a gente pode utilizar algumas ferramentas diferentes dentro desses pacotes. Mas então, eu posso usar uma fonte diferente para um símbolo de uma integral, por exemplo, ou de um símbolo do conjunto dos reais, conforme eu quiser mesmo. Então eu utilizo esses pacotes aqui, que acho que utilizar esses seis aqui são interessantes. Tendo isso em mente, como que a gente vai fazer isso, esses pacotes passarem para esse documento principal? A gente vai em main.text e visualiza o seguinte. Aqui é o document class, basicamente a classe do documento. Existem várias classes, desde livros, relatórios, Beamer, eu acho que era para os slides, mas a gente pode mudar aqui. Depois a gente tem o espaço para fazer algumas configurações. Essas configurações ficam antes do begin document. E basicamente quando dá esse begin document, a gente inicia o documento, vai do início ao fim. E então antes a gente pode colocar algumas configurações, depois do documento a gente pode colocar esse comando para criar um título, né? Se eu quiser comentar aqui, ele não vai aparecer mais, por exemplo. Ó, sumiu. Mas vamos deixar porque é legalzinho. E, pô, como que a gente vai fazer para aqueles pacotes aparecerem? Que essa era a pergunta inicial. A gente utiliza o comando /input, que eu mostrei um pouquinho antes, pacotes.text. Sempre tem que lembrar de colocar a extensão do LaTeX, que é .text. Sei lá. Vamos compilar. Está aqui. Pô, não tem nenhuma diferença, né? Vamos dar um exemplo de alguma diferença que pode acontecer. Lembra da mudança de fonte? Então vamos colocar aqui, ó, vamos mudar a fonte. Não sei se também vai ser uma mudança radical, mas é para ter mudado a fonte aqui. Mas enfim, basicamente a gente consegue utilizar as funcionalidades. Ok. Outra configuração interessante. Nesse Document Class, ele basicamente é a configuração mais inicial, mais básica possível. A gente pode dar uma tunada, digamos assim. Colocar, por exemplo, esses colchetes para colocar alguns argumentos opcionais. Um argumento opcional é o tamanho da fonte. A gente coloca 11 pontos, mas a gente pode colocar 11 pontos, pixels, centímetros, ou inches, aquelas medidas imperiais, que são meio estranhas. A gente também coloca o tamanho do papel, se a gente quiser, né? Tudo no nosso cargo. A gente pode colocar outra
coisa que a gente pode colocar que é a impressão de um lado só, ou de dois lados, two-side. Também configurações da matemática. Também as colunas, por exemplo, two column. Que significa vai ficar em duas colunas o nosso documento. Ah, não consegui mudar porque não tem muito texto ali, mas depois eu mostro para vocês. Então, tem várias configurações que a gente pode colocar. Eu coloquei um resuminho do que a gente pode colocar de configuração. Eu vou copiar aqui embaixo. Mas tamanho da fonte, papel, a gente tem alguns argumentos que a gente pode colocar. Classes, colunas, duas colunas, sei lá, enfim. Se a gente não colocar nada, vai ficar com uma coluna, né? Impressão, a parte da matemática também dá de configurar. Tendo isso em mente, a gente pode passar para inserir os capítulos. Porque conforme a gente for escrevendo aqui, nada vai aparecer lá, porque a gente não inseriu. Lembra que eu falei o sistema de que o arquivo main ele vai lendo de cima a baixo? E se não referenciar, então ele vai ignorar totalmente? Então tá. Como o nome da classe é artigo, a gente vai usar seção para realmente essas separações. Mas vamos colocar aqui uma seção de configuração de texto. E depois dessa seção, a gente vai ter que dar um barra import. Viu que já recomendou dois argumentos, porque o primeiro é o caminho. Opa! Então, a gente utiliza o caminho dos capítulos. O segundo é o nome do arquivo. Então, vamos colocar um capítulo.text. Por que é o caminho a gente não utiliza tudo junto? Porque esse caminho pode ser um pouquinho, tipo, maior, sabe? Então a gente pode ter uma pasta dentro de outra pasta, dentro de outra pasta, e a gente quer um arquivo específico. Então a gente utiliza isso e quando a gente compilar, vai aparecer aquele SSD, sei lá, o texto que a gente colocou aleatório. Aqui. Olha só. Apareceu daqui do capítulo. Às vezes se a gente clica no PDF também ele referencia uma parte do documento, sei lá. Tipo aqui, voltou para o main. Então vamos fazer isso para cada seção. Tendo arrumado as seções e as importações, vamos ver que já aparecem novas seções aqui. Então, quando a gente vai para dentro do documento, tudo que a gente escrever aqui vai estar abaixo de cada seção. Então, coloquei aqui e vai aparecer aqui embaixo do 2. Olha que legal. Ok, então dentro desse primeiro capítulo, vamos começar com uma subseção. Por exemplo, subsection. E vamos colocar, por exemplo, formatação de texto. Então, vai aparecer uma subseção ali e caso a gente queira uma coisa ainda melhor que isso, ainda menor, a gente pode colocar barra sub. E vamos indo, sabe? Sei lá, teste. E vai que vai o documento, né? Mas vamos tirar essa parte e vamos falar sobre os caracteres. Porque existem alguns caracteres que são reservados. Entre eles estão o primeiro que foi o de comentário, né, que é a porcentagem. Mas temos a cerquilha, o cifrão, o acento circunflexo, o ampersand, o underscore, as chaves, til e o backslash. Só que assim, eu vou tirar o comentário aqui, se a gente deixar ele rodar sozinho aqui, não vai rolar, sabe? Tipo, ele não vai aparecer. Então, como que a gente faz para resolver isso? A gente utiliza o barra. Então, vamos utilizar barra porcentagem, barra cerquilha, enfim, e vai conseguir visualizar. Por algum motivo está aparecendo essa barra aqui.
Eu não faço... tá aparecendo por causa daqui, ó. Vamos voltar lá. Segue a programação normal. Ok, então conseguimos utilizar assim. Mas como é que a gente usa a barra invertida? A gente tem que usar o comando barra text backslash. Então, veremos que apareceu a barra invertida. Parece que é pequeno aqui o texto, mas é o tamanho da A4 e também o tamanho da letra é 11, então é justamente igual ao tamanho do Word, coisa assim. É só porque realmente a gente está três ambientes ao mesmo tempo, acontece isso. Outro ponto interessante, a gente importou um pacote que é o comment, esse daqui. Podemos comentar de uma maneira diferente, que é abrindo um ambiente. Então, é interessante eu já essa parte do comentário para falar sobre os ambientes. Por exemplo, eu comecei um barra begin comment, mas ele não está gostando, não sei porquê. Acho que está escrito errado, né? Ó, por quê? Por que deu esse erro? Porque ao abrir o ambiente eu tenho que fechar ele. Então dá barra end comment. Então, agora que eu compilo, ele não vai dar mais esse erro. E não importa que a gente colocar aqui dentro. Como é um comentário, é só para a gente se guiar dentro do código, ele não vai aparecer aqui. Então, ó, não tem nada. Mas se a gente pegar e colocar aqui fora, vai aparecer. E esses ambientes, o que eles significam? Basicamente, você quer iniciar um ambiente com uma nova formatação ou com uma nova peculiaridade, digamos assim. Por exemplo, posso iniciar um ambiente da matemática e fazer contas ali, fazer contas não, fazer display de alguns símbolos ali dentro. E, pô, perfeito, eu posso usar esse begin. Também eu posso usar esse begin para centralizar o texto, enfim. É bem importante esse begin, inclusive aparece no main, porque a gente começa um documento. Mas perfeito. Agora vamos, por exemplo, colocar um exemplo de texto aqui dentro. Um texto grande, vamos iniciar. Do print aqui, eu apaguei outro ali, né? Ele já começa com um parágrafo. Mas, dependendo dos pacotes que você coloca ali, ele pode não começar. Por exemplo, se eu colocar mais um aqui, ele vai também começar com um parágrafo. É o seguinte, já explico o que aconteceu ali. Mas ele está sempre começando com um parágrafo. Mas é porque eu importei alguns pacotes aqui que já fazem essa tarefa por mim. Por exemplo, eu acho que esse microtype e algum outro que eu coloquei aqui, eu acho que esse indent first também, fazem esse trabalho. Mas se você não usar esses pacotes, é muito provável que você tenha que usar o comando barra par. O que é isso? Iniciar um novo parágrafo. É basicamente isso. E beleza, como é que eu faço a separação dos parágrafos? Muito importante pular linhas, porque daí nós começamos um novo parágrafo. Se eu, por exemplo, fui para uma nova célula aqui dentro do editor de texto, não é célula aqui, mas enfim. Se eu for direto para a segunda, ele vai grudar tudo. E às vezes não é tão interessante. Então, pular uma linha é a maneira que a gente faz isso. Outro ponto eu quero pular uma linha então, eu quero ter um espaço maior entre os parágrafos. Consigo usar o barra barra. Só que esse barra barra às vezes não funciona muito bem, então pode ser possível, é possível usar o new line como comando para pular a linha. Vai dar na mesma porque é o comando. Então como barra new line. Só que eu não quero pular uma linha, eu quero pular bastante coisa. Então, nós temos o comando vspace, barra vspace. Eu vou colocar um vspace de 2 centímetros.
Aqui dentro do argumento, lembrando, eu posso colocar pontos, centímetros, pixels, enfim. E vai dar um espaçamento entre esse e esse. Olha que interessante. Vou colocar uma frase aqui, sei lá. Pular aqui, escrever o rato roeu a roupa do rei de Roma. Vai ter o espaço e vai ter esse texto. Se eu escrever de novo, vai ter mais um espaço. Olha que interessante, tem mais espaço. Então, pô, eu posso fazer uma separação, às vezes eu coloco uma citação, tem esse espaçamento, né? Ou inserir uma imagem, depois a gente vai ver. Só que, pô, eu estou escrevendo aqui e eu não quero que fique tudo para a esquerda, iniciar um parágrafo às vezes. Eu quero que fique centralizado, tudo à direita. Como que a gente faz? A gente inicia um novo ambiente. Vou, por exemplo, centralizar o rato roeu a roupa do idioma. Barra begin. Dentro desse barra begin, nós colocamos o barra begin center. E veremos que ele automaticamente já dá o end center, né? Lembrando, é importantíssimo finalizar o ambiente. Então, dentro desse ambiente, nós colocamos a frase. E tudo centralizadinho. Pô, eu não quero que seja centralizado. Eu quero que seja tudo para a direita. Porque não faço ideia, às vezes você precisa, né? Barra begin. O comando é flush right. E, pô, às vezes eu acho que é por causa de uma biblioteca, isso aqui, eu não tenho certeza. Daí ele não completa automaticamente. Mas, ó, barra flush right. Tudo que eu escrever aqui vai estar indentado para a direita. Então eu utilizo blind text. Esse blind text não é um comando nem nada, é só para criar um texto de template, para não ficar copiando e colando. Lorem y. E vejamos aqui, ó, tá tudo à direita, inclusive a linha final. Eu não, dependendo da necessidade, às vezes precisa, né? Pô, eu quero tudo para a esquerda. Flush left aqui, né? Deixa eu colocar. Ou, ou flush left. Tá aí. Colocamos aqui dentro e é sucesso, amigos. Ok. Então, outra dica de espaçamento. Pô, eu não quero que apareça isso aqui, né? Eu quero que vá para a próxima página o que a gente colocar. Então, vamos colocar o new page. Então, tudo que tiver aqui para frente vai começar na próxima página. Então, perfeito. Eu gosto mesmo de colocar esse new page não dentro das páginas aqui. Eu gosto de colocar ele no main. Lembrando, ele vai ler, né, de cima para baixo. Eu posso colocar aqui, ó. Vou começar uma nova sessão. Eu coloco new page. New page e new page. Então vai ter o título, vai fazer uma nova página, daí vai ter da display do sessão e vai ler o capítulo 1. Daí depois de ler o capítulo 1, ele vai voltar, fazer uma nova página e assim por diante. Fica mais clean desse jeito, eu acredito. Ó, a capa, só para dar um disclaimer, por exemplo, naquele template que a gente pegou lá da UFSC, pô, a capa era bem mais bonita, mas é porque eles configuraram muito bem aqui, né? Então, depende muito do que você for fazendo, você vai poder mudar aqui a partir do título e ficar de uma maneira melhor do que esse esquema feio aqui, né? Mas beleza. Passando aqui de novo para o capítulo 1, vamos ver a estilização das letras. Como que a gente vai mudar a forma que a gente vê as letrinhas. Então, vamos fazer uma subsection, por que não, né? Estilização das letras. Vejam que eu estou tentando ser o mais organizado possível. Ajuda tanto a você fazer, tanto na hora de mostrar no display ser bem organizado. E primeira coisa, como que a gente vai mudar de fonte? Existe um comando que é o
a font family. A gente coloca uma chave porque a gente precisa colocar um argumento. Esse argumento eu falo depois. Esse select font. Depois disso, a gente coloca o nosso texto, enfim, texto padrão. Só que o que é esse argumento do font family? A gente precisa colocar um código de 3 letras. É basicamente como que é? Um apelido para fonte, para não precisar escrever um monte de coisa gigante. Então vamos colocar a fonte PCR. O que vai acontecer? Na estilização das letras, apareceu uma letra diferente aqui. Não, por quê? A gente precisa colocar entre chaves. É importante isso. Voltando, eu vi o que tinha dado de problema. É que dentro do argumento eu não posso ter espaço. Então eu coloquei dessa maneira e não é interessante colocar. Então eu coloquei o PCR, vocês vão ver que a letra mudou, ficou tipo de máquina registradora assim. Então vamos colocar um blind text para a gente ver com mais força, né? Como que ficou desse jeito aqui. Tem alguns problemas de compatibilidade, por exemplo, para esse blind text. Então às vezes é interessante não colocar. Então vamos tirar esse blind test e o que aconteceu aqui? Basicamente a gente colocou entre essas chaves esse barra font family. O que isso significa? Basicamente a gente meio que restringe um domínio desse comando para só o que está dentro de essas chaves. Então a gente pode pular linhas, não tem problema, colocar esse código ali de cima, pular uma linha para uma nova célula e depois fechar. E aqui dentro a gente pode colocar um código que a gente achar melhor. Por que eu não estou usando mais o blind text? É que eu vi que ele desformatou aqui e eu acho que está tendo problema de compatibilidade com algum outro pacote, que eu acho que é aquele do Brasil. Então é melhor nem utilizar nem nada para realmente não dar problema. Mas vamos ver aqui que com um texto normal vai aparecer também realmente uma nova visualização, né? Pode ver que também mudou um pouquinho as margens aqui, mas isso é da fonte. Beleza. Como é que a gente vai saber qual argumento utilizar aqui? Então, nós podemos procurar por algumas tabelas que tem o nome da fonte, um exemplo, enfim, no próprio blog do Overleaf, como como aqui, ó. Nesse documento, que é do blog do Overleaf, temos várias outras coisas aqui, eles dão uma introduzida, né? Para quem entende inglês facilita bastante, mas algumas páginas têm em português, mas tem uns guias de referência. Então, aqui tem várias fontes e os códigos, o nome da fonte, o código e o exemplo. O que a gente foi? A gente pegou lá embaixo, ó, PCR, que é a Courier. Então, a gente copia esse código e insere lá. Se eu quisesse colocar, sei lá, esse daqui, o QHV, também poderíamos. Vamos colocar QHV como argumento. Vamos ver que mudou para um jeito mais diferente, né? Mais único. E beleza, depois que a gente fez essa alteração da fonte, nós podemos passar para um ponto interessante que é realmente estilizar palavra por palavra para mudar, por exemplo, para o itálico, para o negrito. E como que a gente faz para, por exemplo, mudar para o negrito? A gente utiliza o atalho Ctrl mais B ou escreve barra text bf e coloca assim o que a gente quer como argumento entre as chaves, né? Lembrando, né, que tudo depois
do backslash é comando. Então a gente vê que está em negrito. Pô, nem dá de ver a diferença, mas se eu colocar o texto aqui do lado, eu vou colocar antes, para a gente ter uma comparação. É por causa que a letra ficou parecida com o negrito, né? Mas olha, o normal e o negrito aqui. Deixa eu dar um zoom. Normal e negrito. Ok, vamos mudar para o PCR para realmente ficar com um contraste bem grande. Perfeito. Agora eu quero colocar em itálico. Ctrl mais I. Ctrl itálico, texto. Opa. E aqui, aparece lá. Eu quero colocar sublinhado. É barra underline. Porque é de um pacote externo, né? Barra underline, texto. Opa. E tá aqui com um underscore debaixo do texto. Pô, mas eu quero combinar um com o outro. É possível? Sim. É só colocar por exemplo, um negrito dentro de um underline. Eu consigo fazer isso. E dá de fazer um Transformers mesmo, e colocando um monte de coisa dentro da coisa. Várias estilizações. Inclusive, a próxima estilização é as cores. Tem o pacote lá do Color, não é do presidente, não. Cadê? É o Xcolor, né? Não é o Color. Que a gente pode fazer inserir cores diferentes. Então a gente coloca barra Color e colocamos esse que só tem um argumento. Então eu quero mudar o texto para vermelho. Então, texto. E voilá, o texto está em vermelho. Só que se a gente dá um zoom out, olha que problema. Não é legal todo o resto do documento ficar da letra vermelha, né? Então, existem duas formas de resolver. Primeira, é voltar para a cor negra, a color black, e é sucesso. Ou utilizar o método que utilizei ali em cima para fonte e colocar entre chaves. Então, só a parte de texto ficaria com isso. Outro ponto bem interessante é que existem várias cores conforme você vai colocando ali no pacote. Ó, Xcolor, se eu colocasse argumento adicional devipes names, ele dá uma gama maior de possibilidades de cores. Então, se eu quiser vir aqui em colocar um barra color, eu vou fazer do mesmo jeito lá. Antes barra color red não, vamos colocar o Royal Purple. Cor chique, né, cara? E vamos fechar aqui o argumento e vamos colocar o texto. Vamos ver que mudou a cor. Inclusive, podemos dar um Ctrl B e deixar em negrito para ser mais fácil a visualização. Opa! Ó, ficou em negrito, ficou mais fácil. Dá de fazer esse transformer aí. Pô, que beleza então. Vimos, acho que a maior parte das configurações de como escrever, né, de letra. E voltando aqui só para os slides, a gente já viu tudo isso aqui. Esse slide aqui, ó, tem uma tabela para a gente mudar o tamanho das letras, que é o próximo passo. Que caso a gente queira mudar para uma letra grande, a gente coloca barra huge sem começar com maiúscula, e vai assim por diante, né? Normal size, nota de rodapé, de script, enfim. E depois disso, a gente
por exemplo, vamos colocar uma letra bem grande aqui para o pessoal ver como fica diferente. Yield text, texto. Então, pô, ó, a letra ficou maior, bem maior do que o normal. Só que não dá de colocar uma letra maior ainda. Então, pô, como é que eu vou fazer para configurar isso? Aí que tá. A gente tem o comando. O comando é o seguinte: barra font size e tem dois argumentos. O primeiro argumento é o tamanho da letra. Por exemplo, quero colocar uma letra gigante mesmo, tipo 72 pontos. Geralmente coloca pontos para tamanho de letra, essas coisas. Só que o que o segundo argumento faz? Seguinte, quando a gente escreve uma letra, a gente tem que também considerar que tem um espaçamento para cima e para baixo, assim, tipo, uns limites para realmente não ficar tão uma letra colando na outra. E qual que é o esquema? O esquema daqui, para ficar de uma forma agradável, é multiplicar o valor da fonte por 1,2. Então, vamos lá, 72 vezes 1,2 dá 86,4. Acho que é isso. Pontos. E tá tudo certo? Não, ainda falta colocar um select font. É uma burocracia incrível, mas o texto fica do tamanho gigante. Ó, bem maior. Só que, pô, eu mudei uma letra aqui e mudou o resto do documento, né? Só não mudou as seções. Uso aquele mesmo esquema de colocar entre parênteses. Parênteses não, chaves. E não foi. Opa. Problemas ao vivo aqui. Ah, claro, o motivo de ter dado esse problema é que estava como barra Hilde, então o resto do texto estava com problema, mas ó, vou colocar entre parênteses e vai dar uma letra um pouquinho menor. Só que se eu comentar esse barra Hilde, esse vai voltar ao normal. Perfeito. Dá dia a gente utilizar assim. Pô, vai que dá problema, a gente pode só colocar um barra normal size aqui e segue o baile. E continua tudo certo. Então é basicamente isso. A gente tem essa tabela caso seja utilizado, mas também tem esse esquema do font size. Pô, eu quero saber a lista de fontes disponíveis para eu quiser implementar dentro do meu programa. A gente pode entrar nesse site aqui. Opa! Eita, bicho. A gente pode vir aqui nesse site, The LaTeX Catalog. Vem em fontes aqui, a gente pode dar uma lida, por exemplo, serif ou com suporte para matemática e ver qual que a gente acha melhor. Então, pô, eu quero... gostei dessa aqui, LX. Então, como que a gente vai fazer para inserir a fonte? Então, é outro esquema. A gente vai copiar esses pacotes aqui, esse use package e tal, Ctrl C. E a gente não vai usar no PC, a gente não vai utilizar o sistema de colocar dentro da fonte family que nem a gente fez aqui. A gente vai lá em pacotes, assim como a gente tem a Libertine aqui, a gente coloca esse comando aqui. Use package font enc e a gente utiliza o use package e o nome da fonte. Quando a gente compilar, as letras mudaram. E às vezes nem sempre rola como planejado, né? Porque
Então fica numa formatação que a gente gosta. Tipo, às vezes a gente vê e gosta e no final não é tão interessante. Mas tá aí a forma que a gente viu de colocar uma fonte externa. Pô, eu não quero mais. Comenta esse daqui. Daí volta ao normal. Daí eu posso colocar uma outra aqui, tipo a Libertine aqui. Vou colocar Libertine aqui. Isso é no pacotes.txt, a gente fez uma configuração. Então, a gente pode acessar esse catálogo e mudar as letras por aqui. Perfeito? Ok, eu não sei quais cores colocar ali dentro do argumento da letra. De onde que veio esse Royal Purple, né? De onde o cara teve essa ideia, né? Então, tem essa página chamada Latex Colors. Posso colocar o link também. E aqui tem mais dicas de como colocar as cores. Mas temos essa tabela com as cores para a gente poder comparar. E é incrível, tá o Royal Purple aqui selecionado, né? E a gente pode escolher a que a gente quiser e inserir como se fosse o código, né? Mas é só tipo as palavras, só que sem espaço, né? Em inglês. Perfeito. Veja que muita coisa de pesquisar tabela de fonte, enfim. Isso vai ser bastante a cargo de quem vai estar fazendo o documento. Então, próximo passo é a parte do desenvolvimento. E o que podemos escrever aqui? Que é a enumeração. Então, vamos capítulo 2. Chuchu, beleza, capítulo 2. E passamos para a enumeração. Vamos colocar uma subsection. Enumeração. E vamos lá. Esquecemos essas partes aqui. E vamos para essa parte aqui. O que é enumeração? Basicamente, a gente escrever as coisas com tópicos. Sabe quando a gente tem preguiça de escrever um trabalho em forma de texto livre, sem conectivo nem nada? Pô, só coloca as ideias em tópicos, é bem mais fácil. Então, como é que a gente faz para utilizar dessa artimanha aí? Iniciar um novo ambiente de itens. Então, barra begin e temais, aquele esquema. Então, barra begin, barra end. Então, tudo começa e fecha. Dentro desse begin tem esse item. Então, a gente vai colocar algumas coisas aqui. Banana, maçã, abacate e pera. Quando a gente compilar, a gente vai ver uma lista do jeito que a gente esperava. Existem outras formas de fazer isso, né? Só deixa eu dar um espaço aqui para colocar o comando vspace que a gente viu antes e ponto 5. Tá? Esse espaçamento não vai aparecer nada mesmo, não sei porque compilei, mas vamos lá. Para begin, enumerate e outra forma de mostrar esses itens. Só que aqui, ao invés de colocar como itens, a gente vai colocar como números. E eles vão crescendo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, enfim. Só que existe um pacote, que é esse pacote enumerate aqui, que permite a gente colocar alguns argumentos adicionais para personalizar esses tópicos da forma que a gente achar bem melhor. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui no segundo capítulo, copia esse enumerate, copia daqui até aqui, ó, para ter o espaço. Tem que ser malandro, né? E a gente coloca entre colchetes. Por exemplo, quero alterar para que ao invés de cresça de 1, 2, 3 com logaritmos normais para romanos. Eu posso colocar como argumento esse i. Então vai subindo dessa forma. Dá de ver aqui
e V para 4. Perfeito. Outro ponto é o seguinte. Eu posso colocar algumas coisas adicionais, como algum parênteses do lado para realmente indicar a ordem. Pô, fica legal às vezes para uma questão de múltipla escolha colocar desse jeito, né? Outros argumentos. Eu posso colocar o I minúsculo, eu posso colocar A maiúsculo, e só esses mesmo, mas aqui eu posso colocar também outros argumentos desse tipo, enfim. Pô, mas eu não. Eu quero, por exemplo, colocar uma estilização diferente. Tipo, sei lá, eu quero colocar uns círculos de cor vermelha. Então a gente pode colocar dentro do argumento o barra color. Eu posso colocar barra color red. E aqui eu coloco como item esse círculo aqui. E voilà, tá aqui o símbolo do Opera. E vamos lá. Dá de ficar personalizando aqui do jeito que você achar melhor. Vamos começar uma nova página, porque já utilizamos bastante ali. New page. E vamos lá. Como que a gente vai fazer para inserir imagens? Existe um comando, a gente utilizou um pacote específico para isso. Esse GraphicX, que permite a gente colocar a imagem através do comando /include graphics, que é esse primeiro aqui. Ele tem dois argumentos. Vamos começar pelo principal, que é justamente a imagem. Como que a gente vai saber qual imagem colocar? A gente tem que dar upload do arquivo. Então, por isso que a gente colocou a pasta imagens. Então, vai lá, upload, seleciona do método que a gente achar melhor. Por exemplo, selecionado computador, posso dar download de imagens, esse circuitinho aqui. E beleza, quando a gente tiver a imagem, a gente vê esse circuitinho aqui que eu peguei, sei lá, das imagens. Teremos que colocar o caminho aqui. Como que é o caminho? Ficar atento para a pasta e para o nome do arquivo. Imagens, inclusive ele já deu a sugestão, né? Imagens barra 1.png. Lembrar de colocar a extensão. E quando a gente colocar aqui, vamos ver que aparece a imagem. Só que ela não está formatada do jeito que a gente quer. Por exemplo, a gente quer colocar ela cobrindo todo o tamanho da linha. Então, como que a gente faz? Aqui no Include Graphics, eu consigo colocar o comando width igual a text width. Text width. E vamos lá. A imagem cobre toda a linha. Eba, que beleza. Também podemos mudar para, sei lá, 5 centímetros. Tamanho da... Conforme a gente quiser, meio que não importa muito. Pô, ficou minúsculo ali. Vamos mudar para 8. E vai indo. Também dá de configurar conforme a altura. E não como a largura, né? A altura é o height, width é a largura. E conforme a gente vai colocando assim, a imagem não é deformada. Isso é só para realmente a gente ver a escala na hora de colocar. E perfeito. Só que eu quero centralizar a imagem. Então, uma opção é usar o ambiente de Center. Vamos lá, inserir dentro do Center e vá lá. E perfeito, está centralizado. Só que é legal para a imagem colocar, sei lá, fonte e descrição. Uma maneira é através de colocar uma letra dentro, uma letra não, uma sentença dentro desse Begin Center com tamanho, por exemplo, menor. Por exemplo, eu coloquei a legenda em cima e embaixo da imagem eu vou colocar opa,
Eu vou colocar a fonte. E vamos que vamos, tá aqui. Sucesso. Uma forma de a gente colocar inserir a imagem. Próximo ponto. Como que a gente vai colocar links? Ok, vamos colocar primeiro um espaço para não se incomodar. E aqui a gente precisa fazer uma configuração. E qual que é essa configuração? A gente precisa ir no pacotes, ir lá embaixo e configurar o pacote do HyperF. Tem que usar o use HyperF e no setup a gente configura da forma que a gente colocar aqui. Tipo, dá de mudar a cor para do file call, tipo, por exemplo, do link para os arquivos. Eu posso referenciar também da forma que eu achar melhor. Para links externos, enfim. A gente pode fazer esse setup. Aqui também é uma parte do setup, né? E ok, como que a gente vai passar ali pro... depois de fazer esse setup, como que a gente vai inserir? A gente vai colocar, por exemplo, vamos colocar um item mais aqui, porque para ficar mais organizadinho. Barra item e o comando é barra URL e o comando. E entre chaves, vamos colocar um link interessantíssimo que é o das fontes. Então, quando a gente rodar, a gente vai poder acessar as fontes. Olha que legal. Aqui, abre aqui e é sucesso. A gente consegue ver aquela página. Pô, mas eu não quero texto assim, todo grande. Eu posso também suprimir por uma palavra. A gente utiliza o /ref com dois argumentos. Ele até sugere aqui, né? É legal ficar atento a isso. Primeiro é o link. Vamos colocar o link de novo. E o segundo é fontes. Por exemplo, aqui é o tipo de texto que eu quero colocar para substituir essa coisa. Eu posso colocar uma frase inteira também. Eu vou lá, compilo e substituo e é sucesso. Vai chegar na mesma página. Perfeito. Depois disso, o que, que a gente faz? É basicamente isso para as fontes, não tem mais nada demais. E podemos passar para o terceiro capítulo, que seria as tão sonhadas fórmulas matemáticas. Então vamos lá. Bom, para o ambiente matemático, a gente precisa necessariamente utilizar as bibliotecas especializadas. E, além disso, é importante utilizar algumas fontes que sejam compatíveis com a matemática e afins. Uma maneira de a gente testar se é compatível ou não, ou escolher, a gente pode ir naquele catálogo de fontes e vamos para a página frontal e ver fontes com suporte para matemática. E aqui a gente escolhe a que a gente achar melhor. Mas voltando, como que funciona a matemática? Tem os pacotes que acho que já cheguei a falar sobre matemática, enfim. Mas a gente precisa criar alguns ambientes para se escrever matemática. Os delimitadores. Quais que são eles? Existem vários, na real. Os que são para uma só linha. Na mesma linha, na real. Tipo, eu quero escrever e seguir, escrever uma equação e continuar o texto na mesma linha. Não preciso parar o mundo para escrever a equação. Então, a gente tem esse daqui e a expressão. Mas eu posso, por exemplo, colocar x igual a 2 ao quadrado. Quando for ver aqui, o ambiente matemático automaticamente configurou isso. Outra possibilidade, que é o que eu geralmente utilizo, o cifrão.
O cifrão, ele é bem mais prático, ele já abre como se fosse duas abas ali. E podemos fazer a mesma coisa, tipo, 3 sobre... não, 3 vezes 3. Veja que ele utilizou esse operador aqui, mas ele não concretiza realmente as equações, porque não é uma linguagem de programação, é de marcação. Então, eu quero colocar uma coisa mais formatada diferente. Eu posso colocar o barra frac, acho que esse é o comando, e inserir uma fração. Isso, barra frac, né? Barra frac e colocar, por exemplo, dois argumentos aqui, que é o que faz sentido, sei lá, 1 sobre x. Quando a gente vai compilar, vai dar na mesma. Só que, vou lá, formatado de uma forma melhor. Outra opção para a mesma linha, que é esse comando aqui, ó, barra begin, abrir um ambiente novo, math, e a gente vai ter que dar o barra end math. Aqui também vai ser na mesma linha. Se a gente colocar 3 elevado a x, aparece ali. Por que foi para outra linha? Porque eu pulei ali, mas normalmente não é para aparecer, ó, continuando na mesma linha. Ok, só que às vezes a gente quer começar um novo texto, enfim, continuar, por exemplo, parar tudo, mostrar uma equação, colocar uma numeração. Então, existem outros delimitadores. O primeiro, que é com ambiente também, é o barra begin equation. E aqui a gente vai ver que ele já está enumerado. Então, vamos colocar y igual a x ao quadrado. A gente vai ver uma equação enumerada. Vai ter o 1 aqui e vai ter a equação, inclusive centralizada. Se a gente quiser, a gente pode colocar para a esquerda com aquele barra begin flush right ou left, fica a nosso cargo, e isso é uma opção. Aí eu não quero numerado, mas eu quero uma nova linha. Eu posso usar tanto isso aqui, com colchetes, e vamos colocar a mesma expressão, quanto eu posso colocar entre dois cifrões. Muito rico, né? Vamos lá, para x quadrado. Então, ó, também pularam novas linhas e deu afins. Só para mostrar que não é por causa disso aqui, ó, vamos deixar tudo juntinho. E vemos que está tudo separado em novas linhas. Qual que é melhor utilizar? Realmente o que você achar melhor. Eu prefiro para novas linhas usar o barra begin equation, que tem a numeração, mas normalmente eu coloco entre cifrões. Perfeito? E vamos utilizar algum exemplo em que a gente consegue fazer essas duas distinções. Vou copiar um textinho aqui para vocês verem. Vou dar uma excluída aqui para não ficar tão estranho. E aqui. Tem um texto normal, ele coloca a separação para uma linha, né? O backslash, parênteses, backslash, parênteses, fechando. A gente também poderia usar o blim blim lá, o cifrão, mas é a opção que ele achou melhor. E vamos ver que vai continuar dentro do texto. Aqui ele vai fazer uma nova, ele vai dar um pulo, né? Ele vai dar como posso dizer, ele vai começar uma nova parte. E aqui é a mesma coisa, que a gente conseguiu fazer, juntar inclusive com cifrões aqui para conseguir visualizar. E isso é somente um exemplo que a gente tem para
para visualização, né? Por exemplo, aqui, ó, a massa foi descoberta, ele pula e ele meio que continua, entende? Como se fosse tivesse uma quebra aqui da formatação, né? Ok, coisas interessantes a serem inseridas. Por exemplo, símbolos. Existem vários símbolos diferentes que a gente pode inserir. Alguns deles podem ser para a gente escolher os símbolos, a gente coloca esse barra var epsilon, por exemplo, barra epsilon também minúsculo. Esse barra var epsilon é mais para maiúsculo, né? Eu não sei porque tá dando erro aqui. Vamos ver. Então, esses símbolos eles precisam estar dentro do modo matemática. Então, vamos colocar um barra beginMath aqui. Porque a gente vai colocar várias coisas, né? Ctrl X, Ctrl V. E veremos alguns símbolos gregos esquisitos aparecendo. Que são esses aqui, ó. Alguns não tem suporte para a gente colocar em negrito, essas coisas assim, então tem que ficar ligado. Outros que podem ser, sei lá, sigma, phi, barra var phi, e enfim. Também a gente pode acessar através de através de uma tabela através de uma tabela esses símbolos. Temos essa tabela preliminar aqui, é uma tabela bem enxuta, por exemplo, tem o símbolo de integral, integral de linha de curva fechada, com curva fechada, de produtório, somatório, símbolos gregos, só que, pô, a gente quer como que é, uma tabela melhor, né? Então, a gente tem que continuar a procurar. E, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela com os operadores. Por exemplo, aqui tem anotação para limite, tanto aqui para fração, aqui, por exemplo, para π. E é muito interessante utilizar esse fórum que ele ajuda muito, quebra muito galho. Aqui, ó, por exemplo, um guia de referência. Cosseno, cossecante, acho que é kernel isso aqui, e assim por diante. Agora uma lista mais completa ainda, com símbolos gregos e de matemática aqui, ó. Tem todo o alfabeto grego aqui, se a gente quiser, setinhas para lógica. E interessante disso que o modo matemática também serve para química e também eu acho que para a parte da lógica também faz sentido. Eu acho que esse símbolo aqui faz sentido para lá. Também símbolos como finito, para todos, o nabla aqui e assim por diante. E podemos fazer alguns exemplos agora para a gente fixar, né? Então vamos lá. Eu quero, por exemplo, fazer aparecer o símbolo dos reais. Como que eu faço isso? Eu vou lá e coloco math e daí a gente tem as opções para colocar o símbolo do real. Por exemplo, tem o BF, tem o DS, enfim. Isso é só mais a parte como posso dizer, da estilização da letra. Então vamos colocar barra math, DS, o símbolo do real. Como que vai aparecer? Não aparece nada. Por quê? Porque não está ambiente matemático. Bem lembrado. Então vamos lá. E aqui, símbolo do real. Acho que também tem esse BF. E é um símbolo um pouquinho diferente, mas é mais a cargo de cada um escolher o símbolo
a forma que quiser. Por exemplo, mathbb. Por exemplo, eu acho que é um pouquinho mais estranho. Eu não gosto tanto desse símbolo. E fica mais a cargo decidir como que você vai estilizar os seus símbolos matemáticos. Pô, eu não quero ficar escrevendo toda vez /mathbb. Como que eu posso fazer para adiantar isso? Eu posso colocar uma definição de comando, que é esse /new command. Vamos lá. /new command, eu quero colocar qual que será o atalho. Por exemplo, eu quero o atalho para real CRR. Vamos colocar matrizes aqui, MM. Então a gente vai colocar /math ds e vamos colocar a letra M. Então, vai ter um novo comando para isso. Tá, mas não apareceu aqui, porque eu só criei o comando. Então, eu tenho que chamar esse comando. Lembrando, ambiente matemático, cifrões. E /mm. Ele, inclusive, aparece nas sugestões. E o símbolo de matriz está feito. Só que assim, esse new command ele vai precisar fazer um para caso específico. O LaTeX não vai conseguir entender se você colocar para qualquer outra letra ali. Então tem que ficar ligado e ficar criando para vários símbolos diferentes. Mas vamos criar alguns exemplos. Vamos, por exemplo, utilizar a enumeração que a gente viu antes, enumerate, e com um argumento adicional, o I maiúsculo, parênteses. Então, primeiro item, o que a gente gostaria de colocar? Por exemplo, a lei de Gauss. Vamos colocar lei de Gauss. Vamos dar um espaço, pular a linha, e vamos começar uma equação. Begin equation. Por quê? Porque eu quero ter aquela enumeração ali do lado, que aparece aqui. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar uma integral de linha fechada, certo? Quando a gente dá o display ali, a gente vai conseguir ver. Olha aqui, só que tem que fechar tudo isso aí. Vou deixar mais aqui. Depois, a gente vai ter que definir o domínio aqui da curva. Até onde que vai. Então, a gente pode utilizar o underscore, por exemplo, para a superfície S como domínio. Esse underscore, o que ele faz? Ele basicamente coloca as letras pequenas ali. Por exemplo, ó, quando a gente for visualizar, o S está escondidinho ali. Perfeito. Agora a gente vai criar um vetor para o E. Como é que a gente faz aqui? /vec E. Existem vários comandinhos aí que não precisam ser decorados, é só ir atrás. Quero fazer um produto escalar com o DA vetor. Como que a gente faz? /c dot, pega o D, a letra D, e a gente faz outro vetor aqui pro A. A gente já chega na primeira parte da equação. Lei de Gauss. Ó, uma integralzinha bem legalzinha de ser feita. Só que a gente vai ter que igualar isso a alguma coisa. Pô, eu quero igualar uma fração de Q de T pelo epsilon 0. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma fração, /frac, dois argumentos. No primeiro argumento a gente vai colocar o Q, que é a carga, só que a gente quer a carga total. Então a gente vai colocar o Q underscore T para ficar menorzinho. Quer ver? Ó, que legal que fica. Agora a gente vai ter que colocar uma constante ali embaixo, que é o var epsilon. Só que tem que ser o var epsilon 0.
Me arriscando aqui em física, galera. E a gente anuncia a lei de Gauss. Vejam que foi utilizado várias funções aqui, a integral de linha, a parte de fazer underscore, vetores, produto escalar. Essas coisas não se decoram. A gente tem que realmente consultar tabelas aqui, como essas aqui dos operadores, enfim, e assim por diante. Eu quero fazer um sistema de equações. Como que a gente faz? Vamos para o próximo item. Não, sistema de equações não. Vamos fazer uma matriz primeiro. Barra matrizes. Vamos pular aqui. Como é que a gente vai fazer o esquema? Lembra que a gente utilizou o new command para fazer o símbolo de matrizes. Então, vamos utilizar. Vamos utilizar também o cifrão como operador. A gente pode utilizar sim e pular. Não tem problema nenhum. Então, vamos colocar barra mm. Vai dar o símbolo de matriz aqui. Olha, matriz ficou isoladaça aqui, né? E, pô, por que não tem numeração? Porque nesse ambiente ele não sugere nenhuma numeração, sabe? Então, ele só dá esse espaço mesmo, sozinho. Isso aqui a gente quer... Beleza. A gente quer a matriz 1, então vamos colocar aquele underscore. Então, vamos lá, fica a matriz 1. Próximo ponto é a parte mais complicada. Porque a gente vai ter que configurar a parte da esquerda, que é barra left, que a gente pode fazer, sei lá, para o determinante, ou a gente pode só fazer um parênteses mesmo, que é o da matriz. E a gente vai ter que fechar, que é o barra right, que é a parte da direita. E aqui, ó, pode fechar com isso aqui, ou a gente também pode fechar com um ponto, que ele vai entender como fosse um vazio. O que vai acontecer aqui? Pô, tá... Tipo, como a gente não chegou a terminar direito, a equação vai dar alguns problemas, né? Mas, seguindo aqui o esquema, na real, podemos utilizar sim, eu acho que vai dar menos problema. Mas, assim, vamos ter que dar um novo ambiente, que é o barra begin. Isso aqui, barra begin array, que é tipo o vetor. Pra galera de programação tá ligado. E daí a gente vai ter que dar um end array. E o que acontece? Ele já aparece esses símbolos aqui. Só que o seguinte, esse vetor não, esse argumento a mais é basicamente para a gente configurar o alinhamento. Pô, eu quero ter 4 colunas, então vamos colocar CCC. E aqui dentro, basicamente, a gente vai colocar o que vai ter os itens do array. Então vamos lá, inserir um por um. Já tenho aqui pronto, então vamos pular essa parte, né? Não tem porquê. Dessa forma, por exemplo, esse ampersand, lembra que o caractere reservado, ele não vai aparecer nada. E temos uma matrizinha. Nossa, por que não está fechando ali o barra right? A gente tem que dar uma olhada nisso ainda. E o motivo era tentação. Tem que ficar ligado para deixar as coisas juntinhas. Às vezes tem alguns problemas, tem que ficar atento aqui, ó, nesses mensagens de erros e assim por diante. Ah, mas eu não quero fazer uma matriz, eu quero fazer um sistema. Existem algumas outras maneiras de fazer um sistema. Por exemplo, como o sistema é bem parecido, eu vou só copiar do que eu tenho aqui pronto. Vamos lá. Item sistema de equações. Abre o ambiente matemático, fecha aqui, por exemplo, com os cifrões. E vamos lá. Barra left, a gente vai ter que usar as chaves, só que com o backslash ali para realmente mostrar que está reservado, né? Porque é um caractere reservado. A gente coloca o array e a gente consegue formatar, por exemplo, para center left.
para ficar de uma maneira melhor. Ah, como saber como utilizar? Acho que tem alguma documentação ou outra, mas dá de ver meio pelas colunas e também dá de ir testando com C, L, R, assim, conforme for achando mais necessário. Mas vamos ver como que vai ficar desse jeito. Lembrando que o ponto representa nada, né? Olha como que fica legal o sistema. Fica bem clean, sabe? Eu acho que fica no final fica uma maneira melhor do que, por exemplo, seria no Word. Isso, eu acho que isso ia ser realmente um problemão. E aqui foi até que simples, né? E, pô, a gente tem várias formas de ir adicionando várias coisas matemáticas. Tem que lembrar dos diferentes ambientes que dá de colocar, né? Mas, assim, vou até mostrar para vocês o resuminho aqui. Tem esse resuminho aqui do que colocar para inserir nos ambientes, mas existem várias possibilidades, né? Aqui algumas tabelas, tem fonte para lista expandida aqui nos slides e assim por diante. Aqui um exemplo que eu fiz, por exemplo, eu coloquei a fórmula de Bhaskara, de colocar aqui o 1 e o 2 como coloquei nos underscores, eu coloquei como logo depois como os itens pequenininhos, né? E assim por diante. Dá de personalizar bastante e também é muito de se explorar mesmo. A parte da matemática era mais isso mesmo. Um ponto interessante que eu gostaria de falar, que por exemplo, eu quero personalizar ainda mais o meu documento. Eu quero colocar, por exemplo, uma imagem atrás, um papel timbrado para poder visualizar melhor. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, a gente tem que dar upload na nossa imagem. Então aqui nos downloads, eu vou dar upload desse arquivo que é o papel timbrado, que é do PET. Vamos renomear aqui porque tem esse 1 e perfeito, tem esse papel timbrado. Como que eu faço para inserir? Eu vou em pacote, eu vou ter que pegar em pacotes mesmo, ou em main. Eu tenho que ir no main na real. E antes do begin document, eu vou ter que dar um setup, por exemplo. Vou copiar aqui e inserir. Por exemplo, eu quero dar um setup aqui para o papel timbrado que eu quero. Por exemplo, escala 1, a cor preta, se no final acho que isso aqui não dá nada, sabe? Outro ponto, opacidade. É só para ver o quão transparente fica as coisas. Então, 1 fica realmente bem opaco, digamos assim, e quanto menor fica tipo difícil de visualizar, fica mais transparente. Aqui é o ângulo de rotação e aqui é basicamente onde que a gente vai colocar o conteúdo do papel timbrado. Então a gente utiliza aquele include graphics e a gente utiliza como argumentos tanto a largura quanto a altura como o tamanho do papel e a gente coloca o caminho do arquivo. Por exemplo, barra imagem, imagens, barra papel timbrado.png, que está aqui. Mas se quisesse colocar outra, eu posso mudar através desse argumento aqui. Vamos lá. Eu vou compilar e não vai dar nada. Tem um motivo bem específico para isso, que a gente precisa colocar um comando que é o /bg dispatch. /bg dispatch. Quando a gente fizer isso, é para o background dar uma mudada. Por exemplo, ó, ficou um pouquinho mais interessante, né? Só que as outras páginas ainda estão feias, né? O fundo. Então, a gente tem que colocar esse comando para cada página. É meio chato isso, mas no final é bem tranquilo, pega a mãe. Deixa eu colocar aqui essa primeira página.
Segunda página, vamos colocar aqui em cima. E isso não interfere em nada ali no texto, na configuração do texto, então é bem tranquilo de colocar. Ó, configurações de formatação, dá de ver que pega um pouquinho ali, mas eu já explico como faz para alterar. E eu coloco aqui também, acho que é só uma folha aqui, só que aqui foi duas, né? Então eu posso usar espalhado, posso espalhar desorganizado, que nem eu fiz aqui, mas dá de ser mais organizadinho. Mas cada folha agora está com papel timbrado. Só que, pô, não tá legal essa parte aqui, porque tá muito em cima. Como que a gente faz para configurar? A gente volta para pacotes, a gente vai para pacote da Geometry e a gente faz as alterações que a gente achar bem desejadas. Por exemplo, a margem do topo eu quero que seja um pouquinho mais para baixo, então vamos colocar 4 centímetros. Para ser coerente, vamos colocar 3 aqui, 3 aqui e 4 aqui, por exemplo. E daí as margens vão ser reajustadas e não teremos mais esse problema. Olha que legal. Ó, por exemplo, conforme eu mudei as margens, desconfigurou o texto. Então, por exemplo, esse texto gigante aqui precisou de uma nova página e não tinha um BG ali. Vou comentar esse... opa, não é Python. Eu vou comentar aqui só para não ter essa página. Mas a gente chega nesse resultado aqui de documento, essa não sei quantas horas de gravação que deu. Mas, vá lá, temos o documento todo configurado, com plano de fundo, com letras diferentes, tamanhos diferentes, configurações, numerações, imagens, links e até matemática. Eu também posso fazer no futuro alguma parte sobre referências bibliográficas ou alguma coisa do gênero, mas realmente fica a cargo se alguém tiver interesse mesmo. Mas por hoje é só, ficarei por aqui e esse foi o treinamento de LaTeX Giga. Até mais. Muito obrigado.